Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre as taxas, a rentabilidade dos títulos Tesouro pré-fixados. Falaremos também dos preços, está bom ou ruim para marcação a mercado? E o mais importante de tudo, para onde vão essas taxas na próxima semana e qual é a expectativa aí que eu tenho em relação a esse mercado? Se você já entendeu e continua crendo que 2022 é o ano da renda fixa, eu te convido, inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e prepare sua mente para que você não caia aí em informações falsas que vão sendo divulgadas. Vamos lá, vamos começar trazendo aqui um panorama maior aí do título pré-fixado 2025. Um título que ele vai vencer em janeiro de 2025. Eu coloquei aí a taxa dos últimos 12 meses. Na sua tela, você vê que em 19 de julho, essa taxa atingiu 13,52. Foi a melhor taxa para comprar esse título aí nos últimos 12 meses. Depois, ela veio caindo, de maneira que chegou a 11,5. Caiu de 13,5 e em 2 meses caiu para 11,5. Ou seja, quem comprou lá no alto está tendo um excelente ganho na marcação a mercado. Mas será que seria momento para isso? Vou te explicar a partir de agora, mostrando aqui primeiramente a análise das taxas diárias desse título. Está aí na sua tela. Pré-fixado 2025, você repara que a taxa começou acima de 12% no canto esquerdo do seu vídeo. Mas a melhor taxa mesmo foi 12,15%. Veja que essa taxa, ela acabou acontecendo aí na última segunda-feira. Ou seja, o estresse no mercado financeiro continua. Repara a volatilidade dessas taxas em curtíssimo período de tempo. São menos de 30 dias. Essa taxa já chegou a 11,69, bateu em 12,15 uma semana depois e depois voltou para 11,64. Ou seja, o mercado demonstrando aí claramente um sinal de estresse. E mais um sinal de estresse é esse que eu quero te mostrar aqui. Veja que a taxa agora do pré-fixado 2015, ela voltou a estar abaixo do pré-fixado 29 e do de 2033. Esse daí é o normal do mercado. Ou seja, taxas mais curtas para os vencimentos mais próximos. Porque se a taxa é menor, ela está compatível então com o vencimento, que é mais perto. Quanto mais distante o vencimento, maior o risco. Logo, a taxa deve ser maior. Só que isso foi o que aconteceu agora, na taxa de fechamento. Na semana passada, o pré-fixado 2025 estava muito acima dos outros títulos. Então, você vê aí que o mercado está variando muito fortemente. E isso não é um bom sinal. Voltando aqui para a taxa diária, 11,64 então, foi a taxa então de abertura para você entender. E aí, nesse gráfico, você tem as taxas históricas mensais. Você verifica aí que 11,64, comparando com as taxas médias mensais, está muito ruim mesmo, porque ela só estaria acima mesmo da taxa média aí, que foi a primeira do mês de fevereiro, que está no canto esquerdo do seu vídeo, 11,27. Então veja como a taxa desabou aí nesses últimos 60 dias. E o que fica confirmado é quando nós olhamos aí para o canto esquerdo do seu vídeo. Olha lá, 23/9. Taxa de 11,64. Essa taxa aí está entre as 28% piores taxas em 2022. Ou seja, se eu pegar todas as taxas diárias desse título, desde a data de lançamento aí, fevereiro de 2022, até agora, o mês de setembro, que ainda não acabou, essa taxa está ali, ó, no limite das 28% piores taxas. Resumo para você, não é o melhor momento para você comprar e levar esse título até o vencimento. Pode ser que as taxas continuem caindo? Claro que pode, mas não é essa a visão que eu tenho para o médio prazo. Aguarda até o final que eu vou te contar. Muito bem, agora se você olhar aí, desde quando aí essas taxas foram aí um prazo um pouco maior, você vai verificar que elas já estiveram melhor. Veja aqui no canto esquerdo, no mês de julho e no mês de junho, tá aí para você, ó, 12,65 e 13,12. O que significa isso? Essas taxas subiram muito nesses 2 meses. Então, essas taxas ficaram muito boas ao longo desse período. E era o melhor momento para comprar. Não significa que esse momento não vai voltar. Então, grava alguns números. Primeira questão, a melhor faixa hoje, o melhor quartil,
está entre 12,53 e 13,51. Veja que ela não está no melhor quartil já há bastante tempo. Isso não significa que não pode voltar. 12,53 é o número que você tem que guardar do melhor quartil. Segundo informação e fazendo até uma correção, esse título não foi lançado esse ano. Na realidade, ele já foi lançado há um prazo maior. Ele foi lançado desde 2018. Está aí na sua tela. Só que ele ficou um bom tempo fora do hall de títulos. Depois ele retornou em fevereiro de 2022. Então ele não foi lançado em fevereiro, mas ele retornou para o hall em fevereiro. Muito bem. Dito isso a respeito das taxas, vamos falar agora a respeito do preço. Você vê no centro do seu vídeo que está na cor vermelha. Cor vermelha significa que está no pior quartil. Em tradução para você, nós estamos agora com o preço mais caro desse título, desde que nós estamos trazendo aí o histórico dele. E eu vou mostrar para você aí no gráfico. Olha aí, ó. O preço está na linha vermelha do gráfico. Veja que lá no canto direito do vídeo, ele está chegando próximo a R$ 780. E o melhor quartil, ou seja, os preços mais baratos, teria que estar ali até 733. Porque você compra com preço mais barato e vende com ele mais caro. Quando você tem esse ganho, ou seja, comprou barato e vendeu mais caro, você pode avaliar então o ganho na marcação a mercado, ou seja, a venda desse título antes do seu vencimento. Eu, particularmente, acho que não está um bom momento para ganho na marcação e tão pouco aí para você comprar pensando em levá-lo até o vencimento. Mas aqui é a minha opinião. E agora eu quero te mostrar o que os gráficos estão falando a respeito, então, desse tipo de título para o futuro. Quais são as taxas que o mercado está esperando? Só que antes, eu quero aqui te renovar o convite. Inscreva-se no nosso canal, ative o sino da notificação e já dê aí aquele super like, porque ajuda e ajuda muito aqui o nosso canal. Vamos lá, trazendo para você aí a projeção, então, dos juros futuros, que é o que o mercado espera que os juros vão estar em 2025. Essa daí é a principal métrica para definir, então, a taxa do título pré-fixado 2025. E eu tinha feito aqui uma projeção para você que eu continuo com ela marcada na linha azul. Olha aí, qual foi a projeção que eu fiz? E eu continuo com ela aqui para você. Eu falei para você, então, que existia um limite inferior, que se a taxa do título rompesse para baixo, a tendência de queda seria forte. E tem um limite, então, que nós chamamos de resistência, que é o topo, que se rompesse para cima, voltava a tendência de alta. Cada ponto desse aí no gráfico é uma taxa mensal, uma taxa média. Você verifica, então, que a taxa média do mês de setembro não rompeu nem para baixo e nem rompeu para cima. Então, você verifica que no mensal continua a situação. Eu quero colocar agora no semanal, que talvez seja mais importante, uma vez que essa série de vídeos trazem sempre a análise semanal. E eu vou aumentar para você, fica claro aí o que aconteceu nessa semana. Na quinta-feira, lá no nosso grupo do Telegram, tá o endereço aí embaixo, se você não entrou, entre lá, me perguntaram, a taxa mudou a tendência? Veja que ela toca naquele ponto que eu mostrei para vocês. Qual era o ponto? 11,50%. 11,50%. Ela toca então lá no suporte e volta. O que aconteceu? Eu vou te mostrar já já no diário. E ela retorna para esse movimento aí, ó, esse ciclo que eu deixei marcado na cor verde. Ou seja, ainda não temos a definição dessa taxa, para baixo ou para cima. Veja que importância. Quando eu olho aqui também as médias no semanal, elas estão se juntando. Principalmente a média curta, que é de 20 períodos, e a média de 50. Volto a dizer, quando as médias vão se aproximando cada vez mais, vem algum movimento explosivo pela frente. E o que confirma isso está aqui, ó. A banda de Bollinger parou de abrir. No semanal, pode ser que ela volte a fechar. E quando bandas de Bollinger se fecham, significa que a volatilidade está aumentando. Agora, para finalizar, eu vou trazer para o diário. Veja que mesmo nas taxas diárias, ela respeita aquela linha que eu tracejei para vocês. Olha aí na sua tela a importância disso. Olha aqui, ó, esse candle em vermelho da última quinta-feira. Ele toca lá exatamente no suporte de 11,5. Quando parecia que ia mudar, então, ia configurar a tendência de baixa clara, ela volta, então, para esse intervalo marcado. Então, voltamos a dizer aqui para você, a tendência ainda não mudou. Só que aqui no gráfico diário tem algo muito importante.
A média de 200 dias está se juntando com a média de 50, que está se juntando com a média de 20. Veja que essas três linhas, vermelha, amarela e verde, estão se juntando. E quando nós olhamos esse movimento e olhamos aí a banda de Bollinger, nós já verificamos que o movimento explosivo está mais perto ainda de acontecer. Ou seja, prepare-se, porque eu acredito que sim. Aí talvez 1 ou 2 semanas nós teremos a definição clara de para onde vai essa taxa. No momento, a indefinição continua. Mas no final eu trago o cenário macro aqui para você compreender um pouco melhor. Agora vamos falar do pré-fixado 2029. Só que antes eu preciso te indicar essa playlist aqui. Qual a melhor taxa e o melhor preço? Eu já atualizei o título IPCA. Se você quer saber para onde vai a taxa e o preço lá, acesse e assista esse vídeo. Vamos falar agora do pré-fixado 2029. 2029 está aí na sua tela com a taxa diária para você. Você repara aí no movimento das taxas e eu vou até fazer um ajuste para chamar a sua atenção. A melhor taxa está aí no canto esquerdo do seu vídeo, 12,09. Repara que depois a taxa chega a 12,06, mas não volta a ter essa taxa na cor verde que está na esquerda do seu vídeo. Em outras palavras, para esse título, que é um título mais longo, a melhor taxa foi no dia 1º desse mês de setembro. A taxa voltou a ficar mais alta? Voltou, mas depois caiu novamente nessa semana que se encerrou no dia 23 de setembro. E aí a taxa de abertura foi 11,61. 11,61, comparando com as taxas médias mensais, também eu tenho que dizer, é uma taxa muito ruim quando nós olhamos essas taxas médias. Porque, repara, praticamente todas as taxas médias mensais estão acima de 11,61. E aí eu trago para você aí a análise também do quartil. Repara no canto esquerdo do seu vídeo, data do dia 23/9. Repara que tanto a taxa, que é a primeira informação, quanto o preço, as duas estão no pior quartil. Traduzindo para você, essa taxa que nós estamos tendo aí, de 11,61, que foi a taxa de abertura da última sexta-feira, está entre as 12 piores taxas desse título em 2022. É exatamente isso. Esse título aí já existe há um período maior de tempo. Mas você verifica aí que eu pego o ano de 2022 todo. Ela está entre as 12% piores taxas. Piores taxas para você entender. E em termos de preço, o preço que nós tivemos na última sexta-feira, preço de abertura de 50377, foi o terceiro pior preço. Ou seja, o terceiro preço mais caro desse título no ano de 2022. E você já verifica aí, ó, nesse gráfico. Olha no canto direito do vídeo o preço na cor vermelha. Veja como ele está muito, mas muito distante mesmo do melhor quartil, que vai até 456. O preço atual é 503. Ou seja, o pré-fixado 2029 está numa situação pior em termos de análise histórica de preços e taxas do que o 2025. Eu espero estar sendo claro e trazendo informação honesta para você, porque quando as taxas sobem e entram no melhor quartil, eu dou o aviso. E quando elas caem também, você precisa saber o que está acontecendo, sempre olhando para trás. No final, vou fazer uma análise olhando para frente. Trazendo agora o último título disponível à venda pré-fixado no Tesouro Direto. É o 2033. Só que esse título, ele difere dos outros por duas principais características. Primeiro, é o que tem o vencimento mais distante, ou seja, as taxas oscilam mais. Segunda questão, ele paga juros semestrais. O 2025 e o 2029 não tem esse tipo de pagamento. Entendidas essas duas características, é importante você olhar aí. Novamente, ele teve um movimento de taxa muito semelhante que o 2029. Por quê? Foi o primeiro título aí que nós tivemos, então, com a taxa no primeiro dia útil, a melhor taxa do mês. 12,22, você já observa. Depois essa taxa caiu para 11,66, quase no centro do seu gráfico. Voltou a reagir, chegou a 12,18, mas repara que não voltou para a melhor taxa. E depois encerrou aí a semana em 11,75, ou seja, uma taxa bem baixa da taxa do primeiro dia útil. É verdade que o mês ainda não acabou, mas 11,75 está aí a comparação com as taxas médias mensais. Você já verifica também que está muito ruim em relação ao histórico desse título. Então você já repara que os pré-fixados, eles têm uma volatilidade muito grande.
Quando sobe, a taxa sobe para valer e quando cai, ela despenca, porque a referência dele é somente a taxa. Diferente do Tesouro IPCA, que você tem a taxa e você tem a inflação. Então, grava aí, volatilidade grande. Quando nós olhamos, então, para a taxa e para o preço desse título, aí você já verifica no canto esquerdo do seu vídeo. 11,75 está na cor vermelha. Está aí entre as 13% piores taxas desse título ao longo aí desse período. Então está uma taxa muito ruim. Mas aonde está o intervalo de taxas boas? Vai entre 12,78 e 13,70. 12,78 é o limite de entrada no melhor quartil. E 13,70 é a melhor taxa olhando para esse histórico. Quando é que nós tivemos esse intervalo? No mês de junho e no mês de julho. Tivemos taxas muito boas nesse período. Em termos de preço, o preço aí de abertura da última sexta-feira foi 925,52. Então vamos lá, esse preço está entre os 9% piores preços, ou seja, preços mais caros. E você olha aí pelo gráfico a situação. O melhor quartil iria até 884, ou seja, a melhor oportunidade de compra para quem gostaria de fazer marcação a mercado estaria nesse intervalo. O preço agora está 925. Repara como está muito acima, muito fora do melhor quartil. Significa que é impossível para marcação a mercado? De forma alguma, porque esse título ele tem um vencimento muito longo. Então as oscilações ao longo de mais de uma década vão ser grandes. Mas significa que para você que quer no curto prazo, a oportunidade não está atrativa. Ou seja, probabilisticamente falando, significa que a sua chance de ganho na marcação a mercado nesse momento é menor do que em outras possibilidades que nós tivemos. Para finalizar esse vídeo, eu quero trazer duas informações para vocês. Primeira delas, não há nenhuma característica da economia internacional que esteja melhorando, ou seja, de uma forma estrutural, indique melhora tanto aí nos países aí em desenvolvimento, quanto nos países principalmente desenvolvidos. O que eu quero falar de forma estrutural? De forma que você consiga olhar para um horizonte maior e diga que a economia está realmente melhorando. Pode estar melhorando no curto período de tempo, como por exemplo para 2022 aqui no Brasil. É real essa melhora? Claro que é real, dá para já verificar. Só que quando você verifica para 2023, essa projeção de melhora não se configura, principalmente com a projeção de PIB do Brasil em 0,5%. Então, acalme-se, mantenha a sua mente em dia, porque com a situação econômica internacional, principalmente aí nos países desenvolvidos, deteriorando a cada dia, qualquer fagulha, qualquer cisne negro, aquele evento imprevisto da economia mundial, pode fazer tudo desandar. Então, se você aí está desesperado porque não comprou com a melhor taxa, seja prudente, seja paciente, aguarde esse momento, porque muito provavelmente esse momento chegará nos próximos meses. Eu continuo bastante confiante e tenho trazido informação aqui para que você também tenha essa confiança. E para você aumentar a confiança, eu te convido, entre para o nosso clube de membros, porque lá eu trago quais são os indicadores que mostram essas fragilidades da economia internacional. Ali você aprende e você consegue você mesmo acompanhar esse tipo de informação. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem muito o domingão aí com a sua família e que fique de olho, o melhor ainda está por vir. Um abraço e até o próximo vídeo.